Olá, gente, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Espero que vocês estejam bem. Eu só preciso que vocês me dêem um feedback com relação ao áudio, ao vídeo, como está a nossa transmissão, se está bem. Estamos começando mais uma live aqui pela nossa página no Instagram. Só me dê um retorno para saber como está aí a transmissão, se está tudo certinho, se está tudo ok, para nós já darmos início a nossa live de hoje. Paz, Wagner, Deus abençoe Abel, Deus abençoe a irmã Vanessa, que bom que está tudo bom, que bom que está tudo legal. Juliana também dizendo que tá tudo certinho. Obrigado, Juliana, pelo feedback. Obrigado, Geise, Deus abençoe. Anabelle também, obrigado pelo feedback. Grace, Deus abençoe. Obrigado pelo feedback. Amém. Obrigado, Lise. Deus abençoe. Gente, vocês estão bem? Espero que vocês estejam bem. Estamos começando mais uma live. Tá aí meu amigo Tito também. Tito, eu tô esperando aquele patrocínio, tá? Não esquece de mim, não. Quero te ajudar. Você me abençoe e eu te abençoo, tá bom? Gente, prazer ter vocês aqui. Estamos começando mais uma live. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você essa noite. Eu tinha um tema preparado para hoje, mas eu estava meditando num texto agora à tarde, preparando um podcast sobre um texto, e eu quero compartilhar, eu quero falar sobre esse texto, eu quero compartilhar algo da parte de Deus com vocês. Eu quero falar sobre o choro de Ana, lá no livro de 1 Samuel. Você que pode, pega aí seu papel e sua caneta. Você que quer ouvir algo da parte de Deus, você que precisa ouvir algo da parte de Deus essa noite. Eu quero falar sobre esse tema. O choro de Ana. Por que Deus não responde às nossas orações? Ou porque Deus responde às nossas orações? Nós vamos aprender isso hoje. Mas antes de começar, eu preciso que você compartilhe essa live. Nós vamos estudar hoje, irmão Socorro, 1 Samuel. Nós vamos ler o verso de número 27 e 28. Nós vamos falar sobre o clamor de Ana. Nós vamos falar sobre o choro de Ana. Nós vamos falar sobre o pedido de Ana. Por que Deus atendeu a oração de Ana? Qual é o segredo de uma oração respondida? Eu vou mudar até o tema dessa live. Eu vou colocar aqui o segredo de uma oração, o segredo de uma oração que Deus responde. O segredo de uma oração que Deus responde. Essa vai ser, eu mudei agora o tema da nossa live. O segredo de uma oração que Deus responde. Para tudo que você está fazendo agora, você que pode parar com o que você está fazendo agora, você que pode ir para um lugar isolado, você que pode pegar um papel e uma caneta, você que pode anotar o que eu vou liberar sobre a sua vida aqui. Essa foi uma mensagem que Deus me deu no dia de hoje. Inclusive, essa mensagem vai se tornar um podcast. Então você vai poder ouvir ela nas plataformas digitais, você vai poder ouvir ela no Deezer, no Spotify. Logo ela vai estar sendo disponibilizada lá no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, na Apple Podcast. Então você vai poder ouvir em áudio essa mensagem. Qual é o segredo de uma oração que Deus responde? Eu tenho algumas chaves para liberar sobre o segredo de uma oração respondida. Por que Deus respondeu a oração de Ana? Ana clamou e pediu a Deus um filho. Por que Deus atendeu a oração de Ana? Por que Deus atendeu o clamor de Ana? Qual é o segredo da oração de Ana que fez com que Deus respondesse a oração dela? Pegue um papel e uma caneta. Compartilhe essa live com mais alguém, me ajuda
a trazer mais pessoas para essa live. Clica na pontinha da flecha e vamos trazer mais pessoas para essa live. Eu vou chamar mais algumas pessoas aqui. Você que pode vai fazer isso também. Eu estou fazendo aqui com várias pessoas. Estou chamando bastante pessoas aqui. Você também vai trazer pessoas para cá. Eu estou fazendo isso agora. Estou chamando mais pessoas para nossa live. Estou clicando aqui. Você que pode, chama mais gente para cá. Compartilhe essa live. Faça essa transmissão chegar em até... Vamos lá. Estou compartilhando aqui. Ok. Chamei mais pessoas para cá. Vamos esperar mais algumas pessoas chegar. E nós vamos ler hoje 1 Samuel, capítulo de número... Nós vamos ler 1 Samuel, capítulo de número 27 e 28. 1 Samuel, capítulo de número 27 e 28. Nós vamos falar sobre o segredo de uma oração que Deus responde. Qual é o segredo de uma oração respondida por Deus? Qual é o segredo de uma oração respondida por Deus? Vamos lá? Vamos dar início à nossa live? Pastor Júlio, você é instrumento nas mãos do Senhor, resposta do Senhor na minha vida. Oro para que Deus te abençoe cada dia muito mais por tudo que você já destravou na minha vida e direcionou. Ô Indy, Deus abençoe, obrigado, tá? Obrigado. Deus abençoe, muito obrigado mesmo. Vamos lá, eu já vou desligar os comentários para nós estudarmos. Deus abençoe meu amigo Daniel, Deus abençoe. Nós vamos falar hoje sobre o segredo de uma oração que Deus responde. O segredo de uma oração que Deus responde. Olha que diz o texto para nossa meditação. 1 Samuel, capítulo de número 27 e 28. 1 Samuel, capítulo de número 1, verso de número 27 e 28. Vou repetir. 1 Samuel, capítulo de número 27 e 28 diz assim: Por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido, pelo que também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. Verso de número 27. Por esse menino orava eu, e o Senhor concedeu a minha petição. Por esse menino orava eu. Ana está apresentando Samuel para o sacerdote Eli e está dizendo para o sacerdote: por esse menino orava eu, e Deus atendeu a minha petição, Deus atendeu o meu clamor. Por esse menino orava eu e Deus atendeu o meu clamor. Qual é o segredo de uma oração que Deus responde? Qual é o segredo da oração que Deus responde? É interessante, todos nós conhecemos, eu sei que você conhece muito bem a história. Ana era esposa de Eucana. Ana era casada com Eucana, que tinha ela como esposa, mas tinha também Penina como esposa. Era uma época que isso era algo comum, e eu não quero entrar em detalhes históricos, mas você sabe que Eucana sempre ia ao templo do Senhor que estava em Siló. Ele sempre ia sacrificar ao Senhor. Ele entregava parte desse sacrifício para Penina e para os filhos de Penina, porque Penina tinha filhos. Mas Ana não. A Bíblia diz que a madre de Ana era cerrada. Ana não gerava. Detalhe, olha o que diz o verso de número 5. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque ele amava a Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. É interessante que o texto diz que quem tinha impedido Ana de ter filho era o próprio Deus. Quem havia impedido Ana de ter filhos era o próprio Deus. Ana está pedindo algo para Deus, é como e clamando a Deus para Deus lhe dar um filho. Ana está pedindo para que Deus abra uma porta que ele fechou. Ana está clamando a Deus para que Deus abra uma porta que ele fechou. Por quê? Porque porta que Deus fecha,
Só Ele pode abrir. Só Ele pode abrir. Deixa eu te falar uma coisa, oração não é para forçar a porta. Oração é pedir para com que Deus faça aquilo que só Ele pode fazer. Qual é o segredo de uma oração que Deus responde? A oração que Deus responde é a oração, a oração que Deus responde, é a oração que nós entregamos na mão dele, aquilo que só Ele pode fazer. Qual é a oração que Deus responde, pastor Júlio? A oração que Deus responde é aquela oração de quem está intercedendo, está pedindo para que Deus faça aquilo que só Ele pode fazer. Muitas das vezes nós estamos forçando uma porta que Deus fechou. Muitas das vezes nós estamos gastando energia com uma porta que Deus fechou. E se Deus fechou, só Ele pode abrir. E como que Ele abre uma porta que Ele fechou? Quando a gente clama, quando a gente busca, quando a gente intercede. Então nós vemos aqui, e eu vou tirar os comentários já já, nós vemos aqui, pastor, qual é o segredo de uma oração que Deus responde? Aqui a primeira chave de uma oração que Deus responde. Nós precisamos entregar na mão de Deus aquilo que só Ele pode fazer. Deus, Ele vai responder a oração. Deus vai responder a oração que você entende que Ele abre e fecha a porta. É Ele que está na direção. É Ele que está na direção. Pastor, qual é a oração que Deus responde? A oração que Deus responde é a oração daquele que está clamando com entendimento que só Deus pode fazer. Só Deus pode fazer. Se Deus fechou a porta, se existe uma porta na sua vida hoje que está fechada, você precisa entender que só Deus pode abrir. Se foi Deus que fechou, só Deus que abre. E tem porta que você tem que parar de forçar. Tem porta que você, às vezes, você bate, vê que fechou. Você viu que não tem como. Você, com recursos humanos, abrir, então entrega na mão de Deus. 1 Samuel, capítulo de número 1, verso de número 27 e 28. Ana diz assim, por esse menino orava eu. No verso de número 5, Ana está entendendo que quem cerrou a madre de Ana, Ana não tinha um problema biológico. O problema de Ana não era um problema de nascença. O problema de Ana não era um problema de um útero virado, um problema de ordem de saúde física, mental, psicológica, não. O texto diz, pastor Franklin Coutinho, meu amigo, o texto diz que quem fechou a madre de Ana foi Deus. Então, se Deus fechou a madre de Ana, o segredo para qual a oração de Ana foi respondida é que Ana buscou o Deus que abre e fecha a porta. Ana buscou o Deus que abre e fecha porta. Nós temos que parar de forçar algumas coisas. Tem coisas que a gente tem que parar de forçar. A gente está gastando energia com coisas que Deus fechou. Deus fechou a porta. Pastor, como que eu vou abrir uma porta que Deus fechou? Entrega na mão dele, você precisa orar. Você precisa clamar. Porque o problema de Ana não era biológico. Eu vou ler o texto para você de novo. 1 Samuel, capítulo de número 1, verso de número 5. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Por que Ana não tinha filhos? Porque Deus impediu ela de ter filhos. Por que Ana não pode ter filho? Porque Deus impediu ela de ter filho. Tem coisa na sua vida que é Deus que impediu. Não foi o diabo. Não foi a circunstância. Não foi a sua falta de competência. Não é um problema de saúde, biológico. Não, foi Deus que fechou. Foi Deus que decidiu fechar. Por quê? Porque a porta que Deus fecha, ninguém abre. É só Ele que pode abrir.
Por que muitas das vezes a gente entra numa queda de braço com Deus? Ou a gente quer forçar uma situação? Ou a gente quer quebrar o muro de uma situação que está acontecendo? O que eu faço, pastor Júlio? O seu papel é clamar. Só que tem um segredo aqui. Ana clamou. Só que Deus levou cerca de 25 anos, segundo a história, segundo alguns historiadores, Ana levou 25 anos clamando a Deus. Ana levou cerca de 25 anos clamando a Deus para que a madre dela fosse aberta, para que ela pudesse ter filho. Ana levou muito tempo clamando a Deus. Muito tempo. Ana levou muito tempo clamando a Deus por esse filho. A primeira verdade que nós temos é essa: porta que Deus fecha, ninguém abre. Então nós precisamos entender isso. Que porta que Deus fecha, ninguém abre. Oração é entender que Deus, Ele é soberano. A vontade dEle é soberana. Segunda verdade, Deus não responde Ana no momento que ela quer. Orar é entender que Deus vai fazer no tempo dele. E essa é a nossa dificuldade, entender o tempo de Deus. Ana levou muitos anos. Quantas vezes Ana foi para o templo clamar ao Senhor? Só que Deus não atendia a Ana. Por quê, pastor Júlio? Se Deus atende Ana no momento que ela queria, o filho seria para ela, não seria para Deus. Porque Ana queria um filho para ela, só que Deus queria dar um filho para Ana que fosse dele. Guarda essa verdade, eu vou repetir para você entender. Tem coisa que Deus está te dando que Deus quer te dar, mas que não é para você, é para Ele. Você só vai ser um instrumento. Ana queria um filho. Deus queria alguém que fosse usado pela mão dele, mas seria gerado através de Ana. Eu estou clamando por algo para mim. Só que eu estou clamando algo para mim. Por isso que Deus não está realizando o que eu quero. Porque na nossa oração nós precisamos entender que o que nós estamos buscando em Deus, o que nós estamos pedindo para Deus tem que ser para Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendiz o seu santo nome. Tem oração nossa que nós estamos pedindo para Deus que é para nós, só que Deus não atende. Deixa eu te falar, guarde isso aqui. Deus não vai atender a sua necessidade. Deus vai atender algo que está inserido no propósito dele. Porque Samuel era... Ana queria um filho para atender a necessidade dela. Só que Deus queria que Ana gerasse um filho que fosse para o reino dele. Que fosse instrumento na mão dele. Tem coisa que você está pedindo para Deus que Deus ainda não te respondeu porque você quer para você. Às vezes a gente está pedindo algo para Deus que é para alimentar o nosso orgulho, para alimentar a nossa soberba, para alimentar a nossa vaidade, para alimentar o nosso ego. Às vezes nós estamos pedindo algo para Deus que é para atender uma necessidade momentânea. E Deus não vai atender a nossa necessidade momentânea. Deus quer atender o propósito eterno dele nas nossas vidas. É essa a verdade. É essa a verdade. Ana pediu algo durante muitos anos para Deus. Só que Deus deu para Ana no tempo dele, não foi no tempo de Ana. Continua clamando, Ana. Segunda verdade, vai anotando aí. Segunda verdade, Deus permitiu a perseguição para aumentar o desejo de Ana por esse filho. Deus permite a perseguição para potencializar o desejo de Ana pelo propósito. Deus permitiu Penina perseguir Ana para que Ana buscasse ainda mais a presença de Deus. Deixa eu te dizer, a perseguição não é para afastar você de Deus. A perseguição é para aumentar o seu clamor diante de Deus.
A perseguição não é para você se afastar de Deus. A perseguição é para te aproximar de Deus. A sua oração só vai ser respondida quando você entender que tudo que estão fazendo contra você, que a perseguição que está vindo contra você, que o que estão dizendo, o que estão falando, a régua que estão usando para medir o seu ministério, o seu chamado, não é para te afastar do propósito, é para te aproximar do propósito. A perseguição, o deboche, a zombaria de Penina fortaleceu o clamor de Ana. Você não pode parar de clamar. Você não pode parar de clamar. Gente, anota isso. Quanto mais Penina zombava, mais Ana clamava. Tem muita gente que perdeu o que Deus tem para a vida dele porque parou de clamar. Tem muita gente que está fora do propósito porque parou de buscar a presença do Senhor. Tem muita gente que se afastou do propósito porque parou de clamar ao Senhor. E a perseguição de Penina não é para te afastar do propósito. A perseguição de Penina é para te trazer para dentro do propósito. A perseguição de Penina é para te trazer cada vez mais para dentro do propósito. Por que a gente para de clamar em meio às perseguições? Por que a gente para de clamar? Jesus, quanto mais aumentava a perseguição contra ele, mais ele orava. Quanto mais os saduceus, os zelotes, quanto mais Roma perseguia Jesus, quanto mais os fariseus perseguiam Jesus, mais Jesus orava. A perseguição tem que nos levar mais para perto de Deus e não nos afastar da presença dele. Você parou de pedir a Deus, de buscar a Deus, de clamar a Deus. Você parou de cumprir o seu propósito por causa da perseguição, por causa da zombaria de Penina. Não, a zombaria de Penina fez Ana clamar mais a Deus. A perseguição de Penina fez Ana buscar ainda mais a presença de Deus. Gente, isso é fantástico. Deixa eu te falar, se Faraó não viesse atrás de Moisés, dava tempo de Moisés construir embarcação junto com o povo de Israel para atravessar o mar a nado, para atravessar o mar nos navios, nos barcos que eles iam construir. Se Faraó não vem atrás, o que eles iam fazer? Vamos construir algumas embarcações. Moisés, o Mar Vermelho está aqui à frente. Vamos cortar umas árvores, vamos construir madeira e vamos atravessar esse mar. Mas Deus permite que Faraó venha atrás. Por quê? Porque ele quer fazer a gente atravessar o mar a seco. Deus permite Faraó vir atrás para mover o sobrenatural, porque o sobrenatural prova que Deus está conosco. E as perseguições, Deus não vai te livrar das perseguições, Deus vai manifestar o poder dele através da sua vida e na sua vida, dentro das perseguições. É no meio dessa dificuldade. Não é para você construir um barco para atravessar remando esse barco, esse mar. Deus quer que você atravesse a seco. Se Penina não zomba de Ana, Ana ia se contentar com o amor de Eucana. Ela tinha o coração de Eucana. Eucana amava ela. Olha o que o texto diz. Capítulo de número 1 de 1 Samuel, verso de número 5, diz assim: porém a Ana, Eucana dava uma parte excelente, porque ele a amava. Eucana amava a Ana. Ana já tinha o coração de Eucana. Só que a madre dela estava cerrada. Vai se contentar só com o amor de Eucana? Não, eu quero gerar filhos. Deus permite a perseguição para que a gente não se contente só com aquilo que a gente está vivendo. Deus permite a afronta, Deus permite Penina, Deus permite que dentro da nossa família a pessoa se levanta contra nós, Deus permite a afronta, a perseguição, Deus permite tudo isso para fazer a gente gerar o impossível. É no meio do impossível, é quando estão dizendo para você impossível, é aí que Deus entra com você. Penina só está na sua história para potencializar o seu desejo pelo propósito, não para te afastar dele.
Perseguições servem para nos fazer andar e gerar o impossível. Perseguições, afrontas, calúnias servem para nos fazer provar o impossível. Mais uma verdade. Mais uma verdade. Deus não responde o desejo do nosso coração. Enquanto Ana pedia um filho para mostrar a Penina que podia ficar grávida, Deus não ouviu o clamor dela. Deus não atende a oração de quem busca algo terreno. Deus responde a oração quando nós conectamos aquilo que nós estamos pedindo com o propósito dele. Você vai gerar por competição, Ana? Você está querendo ficar grávida para mostrar para a Penina? Você quer mostrar para quem está te perseguindo que você tem razão? Que você é bom no que faz? Não, Deus não vai. Deus não responde de oração de pessoas que estão com intenções erradas. Porque não basta clamar, a intenção tem que estar alinhada ao clamor. A intenção tem que estar alinhada ao propósito. Enquanto Ana pedia para ter um filho, para mostrar para Penina que ela também podia ficar, ela olhava para Penina, via Penina com filhos, ela também queria ter filhos, mas quer ter filhos, quer gerar o quê? Para competição? Quer gerar para mostrar que pode ficar grávida? Quer gerar para mostrar? Não, porque às vezes a gente quer usar Deus para alimentar a nossa vida. Não, Deus está comigo, eu vou mostrar para esse povo que Deus está comigo. Não, não. Não! Deus não responde a oração quando estamos mal intencionados. Porque não basta clamar, o coração tem que estar alinhado ao propósito de Deus. Olha aqui, deixa eu te dizer uma verdade. Oração não tem a ver com palavras, oração tem a ver com coração. Eu vou repetir isso aqui para você. Oração não tem a ver com palavras. Oração tem a ver com coração. Seu coração tem que estar alinhado com o propósito de Deus. Porque tem gente pedindo a Deus algo para alimentar o seu ego. Tem gente pedindo algo para Deus para alimentar. Não, Deus não quer. Olha aqui, Deus não vai responder os seus anseios. Deus vai responder o que está alinhado com o propósito dele. Alinha seu coração com o coração de Deus. Quer clamar, quer orar? Alinha seu coração com o propósito de Deus. Oração não envolve palavras. Oração envolve coração. Uau! Uau! Ana passou tanto tempo pedindo a Samuel. E por que Deus não respondeu, pastor Júlio? Por que Deus não respondeu Ana? Porque Ana queria competir com Penina. Quer mostrar para Penina. Porque Penina eu preciso dar uma resposta para os meus inimigos. Deus, me honra. Olha aqui, Deus não prepara uma mesa na presença dos seus inimigos para você mostrar para os seus inimigos o quanto Deus te usa. Deus não coloca uma mesa na presença dos seus inimigos para mostrar para você o quanto Deus, o quanto o seu ministério, o quanto você busca Deus, o quanto você sobe no monte. Não porque eu subo no monte, não porque eu oro 2, 3, 4, 5 horas, não porque eu sou um homem de Deus. Não, Deus não responde. Deus não vai colocar uma mesa na presença dos seus inimigos para alimentar uma vaidade. Deus vai colocar uma mesa na presença dos nossos inimigos, para a gente servir os nossos inimigos. Para que o nome dele seja glorificado. Não é o meu nome. Deus não quer exaltar o seu nome. Deus quer exaltar o nome dele através da sua vida. Não é sobre você, é tudo sobre ele. Não é sobre você, é sobre ele. Não adianta dobrar o joelho e pedir algo para Deus para dar uma resposta para quem está te perseguindo. Não adianta dobrar o joelho para dar uma resposta para quem está contra você. Não adianta dobrar o joelho para dar uma resposta para quem está te atacando. Oração não envolve palavras, oração envolve coração. Pastor Júlio,
Deus não respondeu a oração de Ana logo de cara, não, porque a Ana clamava, mas clamava com uma intenção. Tem muita gente orando e fala, Deus não me responde, porque seu coração não está alinhado ao coração de Deus. Não é Deus que está te ouvindo, que não está te ouvindo, é o seu coração que não está alinhado ao coração de Deus. Eu vou repetir isso aqui, que é muito forte isso. Anota isso, dá um print nessa live e depois reposta no seu stories, me marca que eu quero, posta no seu stories, me marca que eu quero repostar. Não é Deus que responde, que não responde a sua oração, é seu coração que não está alinhado ao coração de Deus. Porque tem um Deus lá no céu que quer acelerar algumas coisas na sua vida, mas para ele alinhar e acelerar o que ele tem para fazer na sua vida, seu coração precisa estar alinhado ao coração dele. Pastor, o que eu faço? Antes de pedir para que Deus responda a sua oração, peça para Deus estrutura para carregar nos braços aquilo que ele vai gerar dentro de você. Antes de pedir algo para Deus, peça para Deus curar o seu coração. Porque enquanto Ana estava ferida, irmã Socorro, por causa da perseguição de Penina, Deus não responde a oração de gente ferida. Deus não responde a oração de gente que quer dar resposta para os inimigos. Deus não responde a oração de quem... Gente, deixa eu te falar. Deus não responde a oração de quem está preocupado com Saul. Davi, você nunca vai ver uma oração de Davi, sabe? A oração de Davi é como se fosse uma oração de ataque a Saul. Não. A oração de Davi era assim: Deus me livra dos meus inimigos. Deus mantenha enganados os meus inimigos. Sim, Davi orava assim, mas Davi nunca orou pedindo para Deus matar, pedindo para Deus. Não! Davi tinha um coração curado. Davi fortalecia cada vez mais o seu relacionamento com Deus. Por quê? Porque Davi sabia onde Deus ia colocar. Deus já viu ungido a rei. O lugar que Deus vai me colocar, ele vai me colocar independente de quem está falando, de quem está me perseguindo, de quem está contra mim, de quem está me atacando. Não. Não. Deus não me chamou para dar uma resposta para os meus inimigos. Eu sou uma resposta de Deus para a minha geração, não para os meus inimigos. Deus vai me colocar no trono para o nome dele ser glorificado, não para mim ser exaltado. Não, Deus não está nem aí para minha exaltação. É o nome dele que precisa ser glorificado. Deus, ele vai tratar com Saul? Vai, mas você tem que fortalecer o seu relacionamento com Deus. Enquanto a gente orar atacando Penina, enquanto a gente orar preocupado com Penina, Deus não vai responder a nossa oração. Antes de orar pedindo algo para Deus, peça para Deus, faça a Deus uma oração de cura. Peça para Deus curar você. Peça para Deus curar você. Peça para Deus curar você. Como saber, pastor Júlio, que o meu coração está alinhado ao coração de Deus? Se você está curado, seu coração está alinhado ao coração de Deus. Se não tem mágoa, se não tem ódio, se não tem rancor, seu coração está sendo alinhado ao coração de Deus. Como saber, pastor Júlio, que o meu coração está alinhado ao coração de Deus? Se o seu coração está entregue ao propósito de Deus, seu coração está alinhado ao coração dele. Mas aí, olha, deixa eu te falar. Deus só responde o que está no propósito dele. Qual era o clamor de Ana, pastor Júlio? O clamor de Ana. O clamor de Ana era o quê? Para um filho. Mas Deus não precisava de um filho de Ana. Deus precisava muito mais. Ana precisava de um filho, Deus precisava de um profeta. Ana precisava de um filho, Deus precisava de um sacerdote. Ana precisava de um filho, mas Deus projetava algo muito maior. Deus queria abençoar a nação de Israel. Eu vou repetir isso aqui.
Ana precisava de um filho, mas Deus precisava de um profeta. Ana precisava de um filho, mas Deus precisava de um juiz. Ana precisava de um filho, mas Deus precisava de um sacerdote. Ana precisava de um filho, mas Deus precisava de algo muito maior. Você está pedindo, olha aqui, você está buscando a Deus por isso aqui? Os pensamentos dele são maiores que o seu. O propósito de Deus é muito maior do que o que você está pedindo. O que eu faço, pastor Júlio? Sobe o nível do seu clamor, sobe o nível da sua oração. Sobe o nível da sua petição. Deus quer fazer, deixa eu te falar, Deus quer gerar algo através de você que não é para você, é para abençoar. Não é para abençoar você, é para abençoar uma geração. Olha aqui, anota isso. Tudo que Deus dá para um homem é para uma geração. Tudo que Deus deu para mim não é para mim, é para abençoar essa geração. Tudo que Deus quer fazer através de você é para tocar vidas, é para abençoar vidas. Tudo que Deus dá para um homem é para um tempo. Deus que não quer dar... Olha aqui, Deus não quer te dar um carro, Deus não quer te dar uma casa. Não, Deus quer fazer isso muito... É muito maior. Isso aí você levanta de manhã e trabalha. Deus vai te dar sabedoria para conquistar. Mas o que Deus... eleva o nível da sua oração. Sobe o nível da sua oração. Sobe o nível do seu clamor. Pastor, como eu faço isso? Como eu faço isso? Fala para Deus: Senhor, eu quero gerar aquilo que está dentro da sua vontade. Não me deixe ficar grávida de algo que é para mim. Me permita ficar grávida de algo que é para ti. Me permita gerar nesse tempo algo que é para o teu reino, que é para abençoar pessoas, que é para tocar pessoas. Você está preocupado com o filho, Deus quer gerar através de você um profeta. Porque Samuel, o que Ana gerou, foi profeta, foi sacerdote e foi juiz. O que Deus tem para você é muito mais do que você está pensando. O que você está pedindo para Deus é isso aqui. O que Deus quer fazer é incalculável. Deus é um Deus de coisas imensuráveis, incalculáveis. O meu português é pobre, é muito pobre. Se você pudesse dimensionar aquilo que Deus quer fazer através de você. Se você tivesse dimensionar. Se você pudesse dimensionar o que Deus quer fazer através de você. Se você pudesse calcular o que Deus quer fazer. O problema é que você está focado aqui. Olha aqui, você está focado aqui, mas Deus quer levar você para cá. Sobe o nível do seu clamor. O que eu faço, pastor? Qual que é a oração de Jesus? A oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade. Você sabe por que é difícil viver a vontade de Deus? Primeiro, porque eu preciso abrir mão da minha. Deixa eu te falar, o segredo de uma oração que Deus responde. A oração que Deus responde, eu preciso abrir mão daquilo que eu estou pedindo para viver aquilo que Deus está pedindo. Você está pedindo algo para Deus? Pois é, Deus está pedindo algo para você. Porque a oração envolve mais entrega do que... gente, isso aqui é para deixar você doido. Oração envolve muito mais entrega do que busca. Eu estou te dando chaves aqui. O segredo de uma oração que Deus responde. O segredo de uma altar. O que é oração? Oração é erguer um altar ao Senhor. E no altar eu não busco. No altar eu entrego. No altar eu me entrego. Gente, anota isso. Você que pode, anota isso aqui. No altar, eu não busco. Olha aqui, não é sobre ter algo de Deus, é sobre Deus ter algo de você. Não é o quanto você tem de Deus, é o quanto Deus tem de você.
Enquanto você ficar se entregando pela metade, você nunca vai viver aquilo que Deus tem para te entregar por inteiro. Uau, eu vou repetir. Enquanto você viver uma vida de metade, Deus não vai te entregar aquilo que é inteiro na sua vida. No altar eu não posso me entregar com reservas. Eu preciso me entregar sem reservas. Não peça a Deus algo, se entregue. O segredo, Pastor Júlio, qual é o segredo de uma oração que Deus responde? É aquela oração que você não pede, é a oração que você entrega. Pastor Júlio, qual é a oração que Deus responde? Não é a oração que eu peço, é a oração que eu me entrego. É o quanto você está disposto a se entregar. É o quanto você está disposto a mergulhar. A oração envolve muito mais renúncia do que pedido. É que te ensinaram a entrar na presença de Deus pedindo. Só que na presença de Deus eu já entro entregando. Você sabe o que a gente aprendeu no culto? A gente aprendeu assim, ó. Vem buscar a sua bênção. A gente aprendeu assim. Deixa eu te falar, a gente aprendeu a ir para o templo assim, não, vou lá buscar minha bênção. A gente aprendeu isso de berço. A gente aprendeu a entrar num lugar de culto, num ambiente de culto, para buscar. Só que no ambiente de culto a gente não entra para buscar, a gente entra para entregar. Não é o seu nível de busca no ambiente de culto, é o seu nível de entrega. Porque o que determina o que você busca é o que você entrega. É antagônico, mas é evangelho. Não, você não vai num ambiente de culto, você não entra para buscar uma bênção, você entra para se entregar. Porque bênção não é aquilo que eu busco de Deus. Bênção é aquilo que eu adquiro mediante entrega. Quanto mais eu me entrego, mais abençoado eu sou. Deixa eu te dizer, olha aqui, não se perca em debate por aí sobre 10% de dízimo. Pastor Júlio, mas dízimo é 10%, é? Dízimo é mandamento? Não, é princípio. Dízimo é evangelho? É. Mas Deus quer muito mais que seu dízimo. Deus quer você por inteiro. Porque tem gente que só dá os 10%. Ei, tem gente que só dá o 10%. Tem gente que só dá 10% e acha que fez muito pelo reino de Deus. Só que Deus quer muito mais do que os seus dízimos. Deus quer você por inteiro. O salmista diz, ó, bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiz o seu santo nome. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, Pastor Júlio, qual é a porcentagem? Qual é a porcentagem do reino de Deus? Tudo. Você só vai ter tudo de Deus quando entregar tudo para ele. Vou repetir, você só pode ter tudo de Deus se você entregar tudo para ele. Você tem entregado a metade e quer receber de Deus tudo? A matemática não fecha, a conta não fecha. A sua casa não é sua, seu carro não é seu. Seus filhos são herança do Senhor. Meus filhos não são meus, são de Deus. Meu carro, minha casa, minha família, tudo de Deus, tudo dele. Eu só administro aquilo que ele me deu. Eu só sou um administrador daquilo que é de Deus, é dele. Por que isso me faz ser grato? Quanto mais eu entendo que tudo é dele, porque dele por ele são todas as coisas, bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiz o seu santo nome. Eu me movo no reino pelo tudo. O segredo de uma oração que Deus responde, Pastor Júlio, é a oração que nós colocamos tudo diante de Deus. Deixa eu te falar, não traga para o altar uma oferta se você não é a oferta.
E antes de trazer a oferta, vai pedir perdão. A Bíblia diz isso. Não trago para o altar uma oferta se você não foi pedir perdão. Porque trazer oferta para o altar sem pedir perdão, sem se consertar, porque até para trazer uma oferta para o altar você tem que estar curado. Se enquanto Ana viveu pedindo para Deus, enquanto Ana pedia para Deus um filho para dar resposta para Penina, Deus não respondeu a oração de Ana. Não traga para o altar uma oferta se você não é a oferta. Não traga para o altar uma oferta se você não é a oferta. Eu não entrego uma oferta, eu sou a oferta. Aleluia! Não vivo eu, já estou crucificado com Cristo. Pastor Júlio, o que é viver 100% para Cristo? Já estou crucificado com Cristo. Não vivo eu. O eu acabou. O eu foi sepultado. O eu não existe mais. O que existe, Pastor Júlio? Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Eu não vivo eu. Pastor, estão me perseguindo. Não estão perseguindo você. Estão perseguindo o Cristo que vive em você. Pastor, estão me atacando. Não estão te atacando. Estão atacando o Cristo que está em você. Pastor, estão tentando me tirar do propósito. Não. Eles não vão conseguir, porque Cristo está em você. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Glória a Deus por essa palavra. Deus respondeu, Pastor Júlio, Deus respondeu, Deus abençoe, irmã, Deus abençoe minha irmã, deixa eu achá-la aqui, Deus abençoe irmã Bianca, obrigado, Deus abençoe. Deixa eu continuar aqui que eu tô encerrando já. Deus responde a nossa oração, mas Ele não nos livra das dores. Deus responde nossa oração quando a gente entende que existe dores até nas orações. Eu vou repetir isso aqui. Deus responde a nossa oração, mas nós precisamos entender, irmã Carol, nós precisamos entender que nessas orações que nós fazemos, vai existir dores. Existem dores nas orações. Deus deu, deixa eu te falar, Deus deu um filho para Ana, mas não livrou Ana das dores. Deus não livrou Ana das lágrimas. Ana precisou sentir as dores do parto. Tudo que geramos no reino de Deus vai nos causar dores. Grava isso aqui. Pastor, qual é o segredo de uma oração que Deus responde? A oração que Deus responde, nós precisamos caminhar no entendimento que ela vai nos trazer dores e ela vai nos trazer lágrimas. Oração com lágrimas, Deus responde. Oração regado a lágrimas, oração. Quanto mais dor você está sentindo, mais perto você está do seu milagre. Porque toda gestante, quanto mais dor ela sente, é porque tem algo dentro dela que está crescendo. As dores que você sente para gerar algo de Deus é o seu legado. As dores que você sente gerando algo de Deus é porque o que Deus está gerando dentro de você é grandioso. Quanto mais dolorido é o que você está gerando, maior é o que você vai experimentar da parte de Deus sobre a sua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. O maior nome que já pisou nessa terra, o maior homem que já pisou nessa terra, nasceu no ventre de uma mulher. Nasceu no ventre de uma mulher que precisou sentir dores. Maria precisou fugir por gerar Jesus.
Maria foi rejeitada porque não havia lugar para ela na estalagem. Maria gerou Jesus no estábulo, no meio dos animais. Sentiu muitas dores, mas gerou o maior milagre que pisou nessa terra. Deus poderia ter gerado Jesus nessa terra. Quando João estava batizando no Jordão, Deus poderia ter colocado Jesus lá, já com mais de 30 anos, pronto para o ministério, mas não. Deus fez Jesus, o Pai, Deus o Pai, fez Jesus nascer no ventre de uma mulher, para provar para mim e para você que tudo que geramos nessa terra é através de dores, é através de lágrimas. Aleluia! Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus. Só que tem um porém. No capítulo de 1 Samuel, Ana chora. No capítulo de número 2, Ana canta. Deus é perito em mudar o quadro da nossa vida, de um capítulo para o outro. No primeiro capítulo, Ana está chorando, é o choro de Ana. No capítulo de número 2, é o louvor de Ana. Ana está com Samuel no colo, adorando ao Senhor. Quem suporta o primeiro capítulo, o primeiro ciclo de choro, vai viver o segundo capítulo de milagres sobre a sua vida. Receba essa palavra. Deus tem a capacidade de mudar a sua história de um capítulo para o outro. O que eu faço, pastor Júlio? Você precisa perseverar. Você precisa insistir. Batei, batei, batei e abri-se-vos-á. Aleluia. Deus responde, mas não nos livra das dores. Deus responde. A oração que Deus responde não nos livra das lágrimas, não nos livra das dores, não nos livra das dificuldades. Guarda isso. E tem lágrimas que só Deus vê. Tem dores que só Deus vê. Tem dores, pastor Hugo, meu amigo, que às vezes é dentro do carro, só nós e Deus. Tem dores, deixa eu te falar, ministério, chamado. Você quer ter você quer ter um chamado abençoado? Se prepare, vai doer. Ministério, pastor, eu não quero, mas Deus te chamou. Porque às vezes a gente não quer, mas Deus não chamou. Deus confiou algo a você, então se prepare para sentir muitas dores. Como diz a irmã Bernadette, aqui é nas dores que Ele nos molda. Quanto mais doer, mais é sinal que Deus está trabalhando. Deus ouve as nossas lágrimas. Pastor, Deus ouve as nossas lágrimas? Sim, lágrimas são vozes diante de Deus. Mas qual é o segredo de Ana, dentro de tudo isso que o senhor falou, pastor Júlio? Para nós encerrarmos a nossa live, qual é o segredo de Ana? Olha a oração de Ana. Eu vou ler para você. Verso de número 11. Verso de número 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou. Oração regado a lágrimas. Detalhe, Ana estava amargurada de alma, mas estava orando. Tem gente que está amargurado, tem gente que está triste, tem gente que está abatido, mas não ora. E deixa eu te falar, quanto mais difícil é orar, mais você precisa orar. Quanto mais está difícil buscar a Deus, mais você precisa buscar a Deus. Quanto mais está difícil o seu clamor, mais você precisa clamar. Quanto mais difícil buscar a presença do Senhor, mais você precisa buscar. Porque é a dificuldade que prova que você precisa buscar. Olha o que diz o texto. Ela, pois, com amargura de alma. Ana estava com amargura de alma, coração contrito, a alma amargurada, mas perseverante. Chorou abundantemente, orou ao Senhor
e chorou abundantemente. Ela ora e chora. Segredo da oração. Pastor, qual o segredo de uma oração que Deus responde? Oração tem que ter quebrantamento. Mais um segredo, anota aí, você que está anotando. Oração tem que... Não vai orar, deixa eu te falar, não vai clamar ao Senhor. Tem gente que não consegue derrubar uma lágrima na presença de Deus. O que falta para essa geração é quebrantamento. Tem gente que não chora mais. Deixa eu te falar, quem não chora diante do altar, vai chorar as consequências da sua colheita. Quem não chora diante de Deus antes de tomar uma decisão, vai chorar depois, sofrendo as consequências de uma decisão que tomou sem a presença de Deus, sem a direção de Deus. Guarda isso, gente, eu estou te confrontando para você crescer. Quem não chora diante de Deus, buscando uma direção, vai chorar sofrendo as consequências de uma direção que tomou sem Deus. Vou até tomar água, que isso aqui é forte. Pastor, qual é o segredo de uma oração que Deus responde? Às vezes você não precisa falar. Às vezes você não precisa falar, você só precisa chorar. Porque a oração sobe na presença de Deus. Porque às vezes as nossas orações são as vozes. E deixa eu te falar, você não está orando sozinho. A Bíblia diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se você está chorando aqui, o Espírito Santo está chorando na presença de Deus por você. Se você está com lágrimas aqui, Deus está com lágrimas na presença de Deus por você. Todas as vezes que você clama a Deus e todas as vezes que você ora no secreto, o Espírito Santo está nessa guerra com você. Eu vou ler o texto de novo, gente. 1 Samuel, capítulo de número 1, verso de número 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Oração com lágrimas. O segredo de uma oração que Deus responde, pastor Júlio, a oração que Deus responde tem lágrimas, tem choro. Segundo, e votou um voto. O que é votar um voto? É um decreto. É algo entre ela e Deus. Ela fez um voto diante de Deus. O que é fazer um voto diante de Deus, pastor Júlio? É liberar uma palavra que você tem, que você é responsável por ela. A oração que Deus responde, precisa haver decreto dentro dela. E esse decreto fala de entrega. Ana agora vai orar de uma maneira diferente. É como se ela chegasse na presença de Deus e disse assim: hoje eu vou orar de maneira diferente. Oração de Ana tem decreto. Olha aqui, tem decreto da terra para o céu. E olha o compromisso, Denis. Olha o compromisso que Ana afirma. E votou. Isso aqui é um voto. É algo entre ela e Deus. É intimidade. É Ana fazendo uma aliança com Deus. Eu não posso voltar atrás. O que eu vou liberar diante de Deus, isso é entrega. O que eu vou liberar diante de Deus, não posso voltar atrás. É irrevogável. É como os reis de antigamente selavam as leis. Pegava o anel e colocava como decreto. Nem a palavra dele não podia voltar atrás, nem se ele quisesse. E olha o voto que Ana faz. Qual a oração que Deus responde? Tem decretos dentro dela. Tem que ter decreto. Decreto, voto, aliança. Ana, e votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos. Primeiro ela reconhece que Deus é um Deus de guerra. O segredo de uma oração que Deus responde: Senhor dos exércitos. A oração que Deus responde é uma oração que reconhece, Ele é o Deus da batalha. Ele é o Deus da guerra. Não estou sozinho nessa batalha. Senhor dos exércitos. É como se na terra alguém estivesse reconhecendo que Deus está na batalha junto com ele. Deus está nessa guerra junto com ele.
Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, Senhor, por bondade e misericórdia, atente à oração da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres. É como se ela estivesse buscando a memória de Deus. Deus esquece? Não. Porque existe uma palavra, deixa eu falar. Pode uma mãe esquecer do seu filho. Deus não se esquece. Sabe o que? Pastor, qual é o segredo de uma oração que Deus responde? É a oração que nós buscamos a presença de Deus, lembrando dele, da própria palavra dele. Pastor, Deus esquece? Não, mas eu estou mostrando para Deus que eu conheço a palavra dele. Eu estou mostrando para Deus, Senhor, eu sei que o Senhor não me esquece. O Senhor prometeu. Senhor, o Senhor já falou para mim que vai fazer. Gente, a oração que Deus responde é uma oração que move Deus através da memória, mas não é a memória de Deus, é a sua memória. Você precisa mostrar para Deus que você não esqueceu da palavra dele, mesmo que esteja demorando. Porque se você esquecer, Deus não vai fazer. Pastor, qual é o segredo de uma oração que Deus responde? Qual é o segredo de uma oração que Deus responde? A oração que Deus responde é a oração de alguém que se lembra de tudo que Deus já prometeu a ele. Senhor, o Senhor prometeu a mim. O Senhor falou comigo, e não foi nenhuma nem duas. O Senhor lá nos anos 80 prometeu para mim. O Senhor já falou para mim que me daria. E eu estou aqui, Senhor, eu não desisto. Enquanto o Senhor não cumprir a tua palavra na minha vida, eu não abro mão daquilo que o Senhor tem para mim. Eu não abro mão daquilo que o Senhor tem para mim. Eu não abro mão daquilo que o Senhor tem para a minha vida. E ela diz mais, no verso de número 11. E a tua serva deres um filho varão ao Senhor. Um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Sabe o que Ana está fazendo? Gente, sabe o que Ana está fazendo? Eu estou encerrando agora. Sabe o que Ana está fazendo? Ana está entregando a Deus aquilo que ela nem tinha recebido ainda. Isso é oração de fé. Porque o segredo de uma oração, o segredo de uma oração que Deus responde, é a oração que tem fé dentro dessa oração. Ana disse assim, o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Deixa eu te falar, não é o milagre que importa para Deus, mas o propósito do milagre. Está disposto a devolver a Deus é o segredo. Quando Ana deu propósito ao filho que tanto queria, Samuel nasceu. Deixa eu te falar, coloque propósito na sua petição. Coloque um propósito naquilo que você está clamando a Deus. Quer ver Deus responder a sua oração? Dê um propósito para aquilo que você está pedindo a Deus. Gente, printa. Dê um print nessa live. Coloca no seu stories e me marca. Coloca uma frase, alguma coisa que te marcou nessa live, me marca que eu vou repostar. Escute isso. Dê propósito ao seu clamor. Dê destino àquilo que você está pedindo. Se tu me deres, eu te devolvo. Eu vou levar no templo. O meu voto, Senhor, é te devolver. Senhor, se o Senhor pedir para mim de novo, eu te devolvo. Porque tudo é teu. Se é de Deus, você está disposto a devolver se é dele? Se Deus te pedir, por isso que eu estou falando,
Não é o que você tem de Deus, é o que Deus tem de você. A oração que Deus responde não é aquela oração que você busca algo de Deus. A oração que Deus responde é aquilo que você entrega para Deus. Porque oração, vou repetir, oração não é busca, oração é entrega. No altar, deixa eu te falar, no altar você não busca, no altar você entrega. Aí a pergunta que eu te faço essa noite, para encerrar essa live, o que você está disposto a entregar para Deus hoje? O que você está disposto a entregar para Deus hoje? Você está disposto a colocar diante de Deus o que hoje? A oração, Pastor Júlio, qual é a oração que Deus responde? É a oração que tem entrega. Porque o nível da sua busca perante Deus é definido pelo seu nível de entrega. Não adianta passar o dia, deixa eu te falar, não adianta subir no monte se não tiver entrega. Porque tem gente que sobe no monte para exibicionismo. Tem gente que sobe no monte com... Você sabe do que eu estou dizendo. Qual é o seu nível de busca? Porque o que Deus quer ver em nós nesses dias, não é o que nós estamos pedindo. Deus, olha aqui, não busque as mãos de Deus, busque ter o coração de Deus. Porque, olha aqui, se você tiver o coração de Deus, é porque primeiro Ele teve o seu coração. Vou repetir isso aqui. Quando você tiver o coração de Deus, é porque Ele primeiro teve o seu coração. Não peça para Deus uma oferta, seja você uma oferta. Quer entrar no secreto hoje? Não entregue buscando, entregue se entregando. Entra no secreto se entregando. Entre no secreto. Pastor, a oração que Deus responde é a oração que você chega na presença dEle entregando. Você está disposto a entregar a Deus o que hoje? Eu estou encerrando essa live de maneira... Gente, essa palavra mexeu comigo. Eu passei o dia escrevendo essa mensagem. Eu acordei com Ana no meu coração hoje. Eu li, estudei. E Deus me deu essa mensagem hoje. Eu precisava compartilhar com vocês. O que você está disposto a entregar para Deus hoje? Suas finanças? Você está disposto a entregar para Deus hoje o quê? É ilusão sua achar que tem alguma coisa. Você não tem nada. Nós não temos nada. Porque às vezes precisamos ir para um leito de enfermidade para entender que não temos nada. Tem gente que agora está num hospital respirando com respirador e descobriu que não tem nada. Porque nem a saúde ele tem mais. Tem gente que está à base de morfina e entendeu que não tem nada. Se você não tem nada, tudo é dele. Nós não temos. Os nossos filhos, Pastor Júlio, os meus filhos, não é seu. O seu, deixa eu te falar, a sua missão é dar direção e destino, é ser plataforma para os seus filhos, é lançá-los. É lançá-los no reino, é dar destino, é dar direção. Mas eles não são seus, eles são herança do Senhor. Ana gerou Samuel, não foi para ela. Samuel foi para uma geração. Entenda isso. Seu chamado não é seu chamado, é o chamado de Deus. Pastor, eu quero descobrir o meu chamado. Não é você que descobre o seu chamado, é o chamado que te descobre. Pastor, eu quero descobrir o meu propósito. Não é você que descobre o seu propósito, é o propósito que te descobre, o propósito que te revela. Pastor, eu quero descobrir minha unção. Não é olha aqui, não é você que descobre a sua unção, é a unção que te procura, te acha, que te descobre, que te revela. A unção foi atrás de Davi. A unção foi bater na porta da casa de Jessé.
A unção vai atrás de quem está alinhado com o propósito dele. Entenda isso. Pastor, eu preciso descobrir. Deixa eu te falar. Deus quer se revelar a você quando você tiver o coração de Deus. Mas qual o segredo, pastor? O segredo, aleluia, o segredo é você se entregar. Para de querer ter Deus por inteiro se você só se entrega pela metade. Para de querer ter Deus por inteiro se você só se entrega com reservas. Para de querer Deus, querer algo de Deus se você não está disposto a entregar nada para Ele. Para de querer buscar uma resposta de Deus se você não consegue dar uma resposta para você mesmo. Para de querer esperar, para de buscar uma ação de Deus quando você não se move. Gente, eu estou arrepiado aqui. Para de querer que Deus faça aquilo que é para você fazer. Para de jogar em Deus uma responsabilidade que é sua. É sua. É a sua entrega que vai mover os céus. O que eu faço, pastor Júlio? Se entrega. Não chega no altar para sacrificar um animal. Não estamos a gente não está mais na lei, não estamos mais na lei. Agora nós somos o sacrifício. Você está disposto a abrir mão do que hoje? Você está disposto a abrir mão do que hoje? Tem gente que não aguenta perder uma noite de sono buscando a presença de Deus, não aguenta ficar meia hora buscando a presença do Senhor e quer ter de Deus o quê? Tem gente que não consegue, não tem mais força para ir para a igreja e quer que Deus faça o quê? Tem gente que não faz a sua parte e quer que Deus faça a dele. Eu vou repetir, você está disposto a fazer o que hoje pelo seu milagre? Você está disposto a fazer o que hoje pelo seu milagre? Você está disposto a caminhar com Deus até onde? Você está disposto a fazer o quê? Não, é para te confrontar. A gente, deixa eu te falar, você sabe o que move o reino de Deus? É prioridade. A gente passa o dia inteiro cuidando das nossas prioridades. Das nossas prioridades. Não é... E aí a gente diz, vem o teu reino. Mas como que o reino dele vai vir? Se as nossas prioridades estão até na nossa oração. Aí a gente chega na presença de Deus com as nossas prioridades. Mas a gente não tem o coração de Deus. Porque para chegar na presença de Deus nós precisamos saber, nós precisamos aprender o que é prioridade para Deus. E a prioridade de Deus é o reino dele. A gente chega na presença de Deus com as nossas vontades. O reino de Deus se move por busca. O reino de Deus se move por prioridades. O que é prioridade na sua vida hoje? O que é prioridade na sua vida hoje? Eu preciso te confrontar. Eu preciso te confrontar. Pastor, minha prioridade é ser próspero. E o que é ser próspero? Eu quero fazer uma live aqui só sobre prosperidade. Fazer uma sequência de lives só sobre prosperidade. Porque prosperidade tem muito mais a ver com mentalidade do que com dinheiro. Prosperidade é ser livre da mentalidade de escravo. Porque José estava na casa de Potifar como escravo, mas prosperou a casa de Potifar. Ana foi próspera. Porque próspero, olha aqui, próspero no mundo é aquilo que desfruta daquilo que tem. Próspero no reino de Deus é aquele que compartilha aquilo que tem. Você está disposto a entregar o quê? Você está disposto a doar o quê? Você não faz nada por ninguém. Tem gente que não faz nada por ninguém. Pedro um dia estava só de palavras. Pedro, tu me ama? Te amo, Jesus. Te amo demais. Pedro, você me ama? Te amo, Jesus. Te amo muito. Mas era só de palavras. Aí Jesus falou assim, Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Então cuida de gente. Apacenta minhas ovelhas. Vai cuidar de pessoas. Vai cuidar de pessoas. Vai fazer algo por alguém. Vai ser bênção na vida de alguém.
Você sabe o que é servir o reino de Deus? Você sabe o que é buscar o reino de Deus como prioridade? É fazer algo por alguém. É deixar os nossos problemas de lado para se envolver com o problema de alguém. Servir o reino de Deus é ser bênção na vida do seu irmão. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Como eu posso dizer que amo a Deus se eu não cuido de pessoas, se eu não abençoo vidas, se eu não sou bênção na vida de ninguém? Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor, mas é um amor de palavras. Vai cuidar de gente, vai abençoar vidas. Porque o meu reino se move na vida das pessoas. A gente não visita ninguém. Tem gente que isola no seu mundinho. Está aí preocupado com as suas prioridades. Você sabe, pastor, qual é o segredo de uma oração que Deus responde? O segredo de uma oração que Deus responde é aquela oração que nós oramos por pessoas. Para de pedir para você e começa a orar por pessoas. Tem noite que a gente tem que dobrar o joelho para orar por alguém. Irmã Neila, seja bem-vinda. Tem hora que a gente tem que entrar no secreto por alguém. Você já entrou no secreto para interceder por alguém? Isso é reino. Isso é reino de Deus. Não faz nada por ninguém. Isso é só Deus por mim e para mim, como se Deus fosse meu mordomo. Deus abençoou Jó quando ele orava pelos seus inimigos. Deus virou o cativeiro de Jó quando Jó orava por pessoas, detalhe, pessoas que estavam atacando ele. Isso é ter o coração de Deus. Pastor, quanto que eu vou ter o coração de Deus? Quando você entender que você precisa buscar Ele por alguém. Deixa os seus problemas de lado. Tem gente que falta, não vai na igreja, você nem nota. Tem gente que senta do seu lado que está com um problema maior que o seu. Isso é reino. Tem gente que está agora com um problema muito maior que o seu. Você não conseguiu dobrar o joelho por ninguém. Deixa eu te dizer, o meu pastor, que me pastoreou durante muitos anos, hoje ele não me pastoreia mais, mas eu chamo de pastor porque ele me pastoreou muitos anos, desde a infância. E ele está no hospital agora com Covid-19. É um senhor com mais de 80 anos. Ele está com Covid-19 e ele está respirando com um aparelho. E eu tirei essa noite para orar por ele. Aonde eu estou andando dentro de casa, eu estou intercedendo para ele. Meus problemas, o que eu estou pedindo, eu estou orando por alguém. Tem alguém nesse momento que está precisando mais do que eu. Eu preciso orar por ele. Pastor, e os seus problemas? Já está na mão do Senhor. Já está na presença do Senhor. Eu estou orando por alguém, eu estou intercedendo por alguém. A gente é muito individualista. Deixa eu te falar, tem gente com problema maior que o seu. Para de achar que o seu problema é o maior da face da terra. Para de achar que o seu problema é o pior da face da terra. A gente não intercede por ninguém. A gente dobra o joelho por nós. A gente faz campanha de oração pela gente. Você quer ver Deus se mover? Começa a clamar por alguém para você ver. Quer ver Deus mover algo espetacular sobre a sua vida? Clama por alguém para você ver. Tira uma noite para orar por alguém. Quando você falar, vou orar por você, ore. Não libera uma palavra que você não vai cumprir. Deus está vendo. Não, eu vou orar por você. E vai mesmo. Quantas vezes a gente falou, vou orar por você, mas dobramos o joelho e pensamos só na gente. Só na gente. Só na gente. A oração que Deus responde é uma oração que nós clamamos por pessoas. Não dobre o joelho, não busca Deus. Olha aqui.
A irmã Bernadette está dizendo, estou com Covid. Hoje perdi 2 amigos vítimas do Covid. Somos egoístas, ingratos. Irmã Bernadette, eu declaro a cura sobre a sua vida em nome de Jesus. Seja curada em nome de Jesus. Receba isso. A gente é muito egoísta. Buscar primeiro o reino de Deus. E o que é buscar o reino de Deus? Primeiro é priorizar o reino de Deus. E o que é priorizar o reino de Deus, pastor Júlio? É priorizar vidas. Priorizar pessoas, porque o reino de Deus se move através da vida delas. Jesus veio e morreu na cruz por pessoas. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Que as demais coisas Ele vos fará. Deixa eu te falar uma verdade aqui que você esquece. Eu preciso te lembrar isso através da palavra. Antes de você entrar no secreto e pedir algo para Deus, Deus já conhece a sua petição. Ele quer ouvir da sua boca, mas Ele já conhece. Você acha que Deus tem um Deus que está inerte na eternidade, não está vendo você? Deus que está vendo você. Olha aqui esse exemplo maravilhoso que a Jéssica deu aqui. Estevão orou pelos seus inimigos enquanto estava sendo apedrejado. Gente, pastor, eu tenho ministério. Para que você tem ministério? Para dizer que prega muito? Para dizer que canta muito? Para dizer que tem um talento? Isso é figueira que não dá fruto. Porque a gente, deixa eu te falar, a árvore não come do fruto dela. Guarda isso. A árvore gera fruto para pessoas comer do fruto que ela está gerando. Os frutos não são para exibicionismo. Os frutos são para alimentar pessoas. Fruto. E tem árvore que ela dá muito fruto, mas então, você já reparou que tem árvore que você não precisa subir no pé para você pegar um fruto dela? Você já percebeu que tem árvore? Sabe aquela árvore que tem no sítio, carregadinha de pocã, mexerica, laranja? Você não precisa nem subir. Ela tem tanto fruto que ela se abaixa. Ela chega a se abaixar para outras pessoas pegar. Porque quanto mais a gente dá fruto, mais a gente abaixa. Mais a gente é desprovido de vaidade, de orgulho, de soberba, de querer achar que é. Quanto mais carregada é uma fruta, deixa eu te falar, quanto mais carregado de fruta é uma árvore, mais acessível ela se torna. Mais fácil é pegar. Você não precisa subir. Não! Deixa eu te falar. Gente que tem fruto, minutos de conversa com ela, você já sente a presença de Deus. Sabe por quê? O Espírito testifica. O Espírito testifica. Tem gente que é só talento. Prega muito. Só talento. Tem gente que, nossa, faz muito pelo reino, faz muito. Chega perto dela meia hora para você ver. Só sabe falar dela. São figueiras. Só sabe falar dela. Não, porque Deus me usou, porque eu fiz, porque eu. Agora, gente que dá fruto, não precisa de muito esforço para pegar um fruto nela. É fácil. Deixa eu te falar, tem alguém intercedendo por você. Talvez para você não sabe, mas tem alguém na madrugada orando por você. Então ore por alguém também. Priorize alguém, porque tem alguém priorizando você. Não seja egoísta, não pense só em si. Nós somos fruto da oração de alguém. Tem pessoas que oram por mim todos os dias. Tem pessoa que ora pela minha casa todos os dias. Sabe por que eu estou de pé? Não é porque eu sou bom. Você não está de pé, você não está de pé, você que está nessa live, você não está de pé porque você é bom, porque você é talentoso, porque você é filho de pastor, porque você é filha de presbítero, porque você é filha de evangelista, porque não. Não. Você está de pé porque tem alguém orando por você. Você está de pé porque a graça de Deus te alcançou.
Você está de pé porque a misericórdia do Senhor e a bondade dele. O salmista diz: certamente, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eu quero encerrar agora orando por você. Eu quero encerrar essa live agora orando por você. Senhor, eu te agradeço, Senhor. Eu quero te louvar pela vida, Senhor, pela paz, pela alegria de te servir. Eu quero te louvar, Senhor, pela vida dessas pessoas que estão assistindo essa live agora. Eu quero te louvar, Senhor, pela vida dessas pessoas, Senhor, que estão aqui nesse momento, assistindo esse pequeno vídeo. Quero te louvar por aqueles que vão entrar ainda, Senhor. Ah, Pai, que essas palavras sejam bênção na vida dos teus filhos. Que essa palavra alcance os teus filhos. Pai, ouve as nossas orações, as nossas súplicas. Lembra-te, Senhor, de nós. Que nós não venhamos esquecer das tuas promessas. Que nós jamais possamos, Senhor, e venhamos esquecer daquilo que um dia o Senhor falou a nós. Que nós jamais possamos, Senhor, venhamos esquecer daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Deus, eu abençoo essas vidas agora. Que nós possamos, Senhor, sempre entregar a Ti aquilo que o Senhor nos dá. Que nós possamos devolver a Ti aquilo que o Senhor confia a nós. Porque nada é nosso, tudo é Teu. Tudo é para a honra e glória do Teu nome. Tudo é para exaltar o Teu nome. Obrigado, Senhor, pela minha página aqui no Instagram, por cada seguidor, pela vida de cada um. Eu abençoo, Senhor, todos os mais de 174 mil seguidores da minha página. Eu abençoo a cada um. Ah, Deus, eu abençoo cada um, Pai. Que as tuas mãos estejam estendidas sobre eles. Pai, que o Senhor possa me usar para abençoar essa geração cada vez mais. Que o Senhor possa abençoar cada um que assiste as minhas lives cada vez mais. Que o Senhor possa abençoar os lares. Que o Senhor possa abençoar os teus filhos. Pai, eu coloco diante de Ti a oração, a petição, a súplica de cada um agora. Ah, Deus. Eu decreto a cura na vida daquele que está doente. Eu decreto saúde, Senhor, através da Tua palavra. Saúde àquele que está enfermo. Ah, Deus. Nós declaramos e profetizamos, Senhor, portas abertas na vida daquele que as portas estão fechadas. Nós abençoamos Teus filhos e apresentamos o clamor deles diante de Ti. Ouve as nossas súplicas, o nosso clamor, a nossa oração. Que a Tua vontade prevaleça, Senhor. Pai, que nossa entrega seja maior do que o nosso clamor. Que a nossa entrega seja maior daquele que buscamos diante de Ti. Que possamos entregar sem reservas. Que possamos renunciar a todas as nossas vontades, os nossos desejos, Senhor. Que o meu eu caia por terra. Que o meu eu seja crucificado. Para que Tu vivas em mim. Eu abençoo os Teus filhos agora. Em nome de Jesus. Gente, que live poderosa. Eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. Muito obrigado, vocês que ficaram comigo, vocês que estão toda segunda-feira às 20 horas e 10 minutos comigo aqui. Deus abençoe. Obrigado. É um prazer receber, compartilhar daquilo que Deus tem derramado sobre a minha vida, sobre o meu coração. Aquilo que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Deus abençoe, Carol. Deus abençoe, Cláudia. Deus abençoe. Deus abençoe, Josi. Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Que eu recebi do Senhor, isso eu também vos entreguei. Irmã Bernadette, sinta-se curada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Beijo no coração de vocês. Deus abençoe e até mais.